Bom, estamos aqui de volta. Eu sou o professor Marcos de Ávila, professor de Direito Administrativo e Direito Regimental. Estamos indo para o segundo bloco, tá, de resoluções de questões da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429, e a partir de agora falaremos então da questão de número 11. Então, dando seguimento aí ao nosso primeiro bloco, vamos nos acompanhando. Bora para a tela então. Questão de número 11. CESP-PRF 2013. Somente são considerados atos de improbidade administrativa aqueles que causam lesão ao patrimônio público ou importem enriquecimento ilícito. Pois bem, observe que essa questão é da PRF de 2013, questão extremamente atual e uma questão que gerou muita discussão em sala de aula. Por quê? Primeiro, observe, ele colocou o termo absoluto somente. Somente são considerados atos de improbidade aqueles que causam a lesão ao patrimônio e os que geram enriquecimento ilícito. E aí, me diz, correto, certo ou errado? Pois bem, dá uma olhadinha, vem aqui para mim. Vamos pensar novamente. Quando falamos na teoria, falamos então que há três formas, tá, de ser enquadrado basicamente na lei de improbidade administrativa. São três formas de improbidade. Três formas genéricas, três formas básicas que podem gerar diversas situações. A primeira é o enriquecimento ilícito. É quando você, com sua atividade profissional, ganha dinheiro com aquilo. Você, além de receber a sua remuneração que é paga pelo Estado, você ganha um dinheirinho aí por facilitar as coisas para um contratado, por facilitar alguma coisa para outro servidor. Você está levando ilegalmente um dinheirinho a mais, está aumentando sua renda com uma atividade ilegal, uma atividade que está proibida, vetada em lei. Também temos a lesão ao erário, que é aquela dilapidação, aquela perda de patrimônio, perda de valores, aquele desvio de valores que o Estado tinha ou que ia receber e deixou de receber por sua atuação, tá? É desviar o patrimônio. E temos a terceira, que é o quê? Aqueles atos que atentam contra os princípios administrativos, os princípios da administração pública. E aí perceba que a questão vem dizendo o seguinte: somente são considerados atos de improbidade. Quais? Os que causam lesão ao patrimônio e os que geram enriquecimento ilícito. Tá. E os atos, os que geram, né, lesão basicamente, atos praticados contra os princípios da administração pública. Onde ficou? Onde ficou os princípios da administração pública aqui? Né? Foi deixado de mão. Se ele tivesse dito, né, são considerados atos de improbidade, tá? Lesão ao erário, enriquecimento ilícito, correto. Porque também são. Agora, somente são considerados, aí ele reduziu, ele resumiu ali, pegou e disse, só esses dois são considerados. Então a nossa questão está o quê? Incorreta, ok? Nossa questão está incorreta conforme o artigo 11. Vamos dar uma lidinha no artigo 11 aí. Indo para a tela. Artigo 11 vai dizer o quê? Constitui ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Ok? Voltando para mim, então, temos então a questão de número 11, questão está incorreta, porque ela resumiu, diz que somente essas duas formas, enriquecimento e lesão, deixou de fora os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Essa questão gerou muita discussão em sala de aula, porque vários dos meus alunos, eu dei aula exclusivamente dessa matéria, tá? Para os alunos que fizeram esse concurso, e gerou uma grande dificuldade. Os alunos falam, poxa, professor, mas tá, não tem realmente o enriquecimento ilícito, a lesão ao erário? Sim, senhores, tem. Mas esse somente aqui encerrou a questão. Ele já definiu a questão como errada. Ok? Vamos dar seguimento, vamos à questão de número 12, indo para a tela para você me acompanhar. Tá? Então vamos lá, a questão de número 2 de 2003. Não configura improbidade administrativa a conduta do servidor público que, ciente da conduta ilícita do colega improbo, de mesma hierarquia, não comunica o fato ao superior hierárquico. Poxa, vamos lá, esse é o famoso X9. O cara vai dizer o seguinte, ele ficou sabendo que o seu colega de trabalho está agindo de forma improba. E o seu colega de trabalho é muito amigo, então ele vai fazer o quê? Ele vai esconder a situação, ele não vai caguetar a situação do sujeito. Está dizendo que isso não configura improbidade administrativa. Pois bem, no artigo 11 que acabamos de ler,
Ele diz lá no finalzinho dele, tá? Que qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E aí, senhores? Voltando para cá, essa nossa questão já está incorreta. Por quê? Se você tem lealdade à instituição que você trabalha, se você tem um dever de legalidade, de honestidade, ser correto, ser probo, no seu serviço, uma vez que você sabe, fica sabendo de um ato improbo, de um ato ilegal, de um ato ilícito, você tem o dever, isso é dever, isso é legal, está em diversas legislações. Você tem o dever de comunicar à autoridade superior. E aqui ele ainda facilita mais. Ele diz que é um servidor de mesma hierarquia. Ele fala que o servidor é de mesma hierarquia, é seu colega de trabalho. Uma vez que ele está atuando de forma improba, imoral, incorreta, ilegal, é o seu dever, sua obrigação, comunicar à autoridade superior hierárquica, informar o chefe, olha, fulano de tal está fazendo uma atitude assim, assado. Uma vez que você não faz esse comunicado, você está o quê? Incorrendo em improbidade administrativa. Vai responder junto com esse servidor que está cometendo o ato. O servidor está cometendo ali um ato de furto, está furtando material de expediente, está levando para casa resma de papel, caneta, mas não é uma, são caixas. Toda noite ele vai lá e carrega alguma coisa. Você fica sabendo e não comenta isso com o seu chefe. E aí, você pode ser considerado cúmplice dele, porque você não comunicou, você tem o dever. Incorre também em ato de improbidade administrativa, porque atenta contra os princípios da honestidade, da legalidade, da moralidade, enfim, todos aqueles que já vimos. Então, nossa questão de número 12 está incorreta. Nunca façam isso, senhores, por favor. Uma vez que for sabendo, seja correto. O seu salário é pago pelo povo. Você está ali para fazer da melhor forma. Independente do seu amigo, seu colega. No momento que ele for certo, correto, seja correto com ele. No momento que ele for ilegal, seja correto. Não só consigo mesmo, mas com o povo e denuncie. Beleza? Vamos seguir aqui. Questão de número 13. Indo para a tela. Questão essa do TJ, olha só, tabelião, tá aí um mega concurso extremamente concorrido, extremamente difícil, de um nível de conhecimento extremamente alto, ok? Então, concurso de tabelião. A perda da função pública, a multa e a suspensão dos direitos políticos, sanções previstas na referida lei, aplicam-se independentemente da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público. Ou seja, a perda da função pública, a multa e a suspensão de direitos políticos vai se aplicar ao servidor ou agente administrativo independentemente de ter gerado dano ao patrimônio público. Voltando aqui para mim, vamos lá. Falando novamente das três formas de improbidade. Lembra lá? Enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atos que atentam contra os princípios da administração pública. Todos eles têm o quê? Tem penas, cada um deles com as penas definidas, Enriquecimento ilícito, perda, a suspensão dos direitos políticos, perda dos seus bens, devolução, ressarcimento integral do dano, e tudo mais. Posso aplicar todas elas juntas? Posso. Tenho enriquecimento ilícito, mas não tenho lesão ao erário, lesão aos cofres públicos. Vou receber as penas? Vou. Você atentou contra os atos da administração, dos seus atos foram contra os princípios da administração pública, ok? Foram contra os princípios, o princípio da lealdade, viu naquela nossa questão anterior. Você não gerou prejuízo direto ali, você deixou de comentar um fato. Seu amigo, colega, servidor está deixando de trabalhar, tá? Vai ali, bate o ponto e sai, vai embora. E aí é um ato de lealdade sua fazer a comunicação. Uma vez que você não faz, incorre em quê? Improbidade administrativa. Gerou lesão ao erário? Gerou lesão ao patrimônio público? Não. Você simplesmente foi desleal. Essa sua deslealdade não gerou, então, essa lesão ao patrimônio. Pode ser punido com a suspensão dos direitos políticos? Pode, de 3 a 5 anos, lembra? Que é uma das penas do artigo 12. Artigo 12 para inciso 3º, perdão. Artigo 12, inciso 3º, fala das penas, exclusivamente no inciso 3º, das penas relativas ao artigo 11, o artigo que fala dos atos que atentam contra os princípios. Ok? Vamos lá. Então, suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos. Vai ter ressarcimento? Tem. Quando houver realmente o prejuízo, tem. Perda dos bens? Tem. Tem a perda da função? Tem, sem problema nenhum. Não há necessidade de gerar enriquecimento ilícito ou gerar
a lesão ao patrimônio público para que sejam aplicadas as demais penas. Lembra-se disso, tá? Falamos disso na questão anterior, novamente, é basicamente a mesma questão com uma forma diferente de abordagem. Então essa questão está o quê? Totalmente correta. Dá uma olhadinha então no artigo 20. Dá uma olhadinha no artigo 20 e no artigo 11. Ok? Vamos dar uma lidinha só no 20 para relembrar. O 11 acabamos de ler sem dificuldade nenhuma. O artigo 20 vai nos dizer o seguinte: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ok? Então, a necessidade do que? Da sentença condenatória para a efetivação direta dessas sanções da suspensão de direitos políticos, né? E o que? Das multas, da perda e tudo mais. Perda de função pública é feita de que forma? Administrativamente. A lesão aos cofres públicos, reaver o dinheiro que foi lesionado, reaver o patrimônio que foi danificado ou lesionado. Vai fazer na via administrativa? Não, depende do juiz, ok? Sem dificuldade nenhuma. Culmina ali o 20 com o 11, tá? Dá uma olhadinha só para ter o engate melhor. Voltando aqui para mim. Então, novamente, vamos lá. 3 formas: enriquecimento ilícito, lesão aos cofres e atos que atentam contra a administração pública. Preciso ter lesão ao cofre para ter as penas aplicáveis? Não precisa. São cumulativas ou independentes, conforme disse o caput do artigo 12, sem problema nenhum. Juiz pode aplicar só a multa sem a suspensão? Pode, sem problema nenhum. Lembrando que tanto a suspensão de direitos políticos quanto o ressarcimento só vai ser feito o quê? Só vai ser feito por um juiz, tá? A suspensão de direitos políticos só com trânsito em julgado. Então, de forma nenhuma, em nenhum artigo vai dizer que é necessário o dano ao patrimônio público para que as penas sejam aplicadas. Então tá corretíssimo. Vamos aplicar a multa, vamos aplicar a suspensão, né? E a suspensão de direitos políticos, vamos aplicar a perda da função pública, mesmo que não haja, tá, o dano ao patrimônio, sem problema nenhum, conforme o artigo 11, tá? Dando seguimento e conforme o artigo 12, parágrafo 3º. Então a nossa questão 13 está correta. Próxima questão, questão de número 14. Analista de 2013. As sanções penais, civis e administrativas não podem ser aplicadas de forma cumulativa em caso de cometimento de improbidade administrativa, pois haveria a punição em dobro pelo mesmo fato. Ui! E aí, senhores? Essa questão é uma questão bacana, discuti ela muito em sala de aula com diversos alunos. E nas redes sociais quase sempre recebo comentários sobre esta questão. Está dizendo o quê? As sanções penais, civis e administrativas não podem ser aplicadas de forma cumulativa em caso de cometimento de improbidade administrativa, pois haveria a punição em dobro. E aí, já dá o segmento, a gente já sabe que essa questão é errada, já está marcado aí, sem dificuldade, mas dá uma olhadinha no artigo 12, tá? Que nós já lemos algumas vezes. Ele fala independente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, tá? Sujeito à combinação. Podem ser aplicadas de forma o quê? Isolada ou cumulativamente, capaz de afetar o, né? Capaz, de acordo com a gravidade do fato. Vai afetar o servidor? Vai afetar o agente público? Vai. Volta aqui para mim, então. Posso acumular. Vamos lá. O ato é um ato de improbidade administrativa. Furtou uma impressora de grande porte na repartição. O cara foi lá, né? O servidor foi lá no sábado de manhã, não tinha ninguém na repartição, carregou uma impressora, né, super grande, impressora que era utilizada ali, importante, levou para casa, ok? No ato dele levar essa impressora, ele causou lesão ao erário, ele causou uma lesão ao patrimônio público? Causou, porque ele removeu um patrimônio que é público, que está tombado. Ele levou algo que a administração comprou. Ele vai enriquecer ilicitamente? Certamente, vai aumentar o patrimônio dele o fato dessa impressora estar na casa dele. E às vezes ele vai utilizar ainda essa impressora para, né, fins comerciais. E aí, ok. Ele violou o direito de honestidade, os princípios da honestidade, violou legalidade, enfim, moralidade. Violou tudo aquilo. Perfeito. Pelo fato dele ter, como servidor público, por ter acesso a impressora, entrado lá e carregado ela, ele vai responder administrativamente. Vai se avaliar o quê? A perda da função pública. Primeiro vai se avaliar o que houve, realmente o caso, o objeto que foi extraviado, e aí faz-se o quê? Ali tem-se uma decisão administrativa, com a perda da função, com a demissão do sujeito, ok?
Civilmente, ele vai responder? Vai, porque a administração pública vai querer reaver o bem, vai querer ter o bem de volta. E sem falar nisso, ainda vamos levar o quê? Uma multa, e o sujeito vai levar uma multa pelo acréscimo ao patrimônio dele, pelo prejuízo que ele levou à administração. Digamos que nessa semana que ele carregou a impressora, nesse tempo que ele ficou com a impressora lá, a administração pública teve que comprar outra. Gerou uma semana de prejuízo, perdeu aí prazo e gerou prejuízo com isso. Vai responder pelos prejuízos civis, pelo valor? Vai. Então vai responder administrativamente e civilmente. E penalmente? Vai responder? Vai. Porque o servidor público, ou como está lá no Código Penal, o funcionário responde por extravio de objeto, por furtar objetos dos quais ele é o responsável. Lembra daquilo? Então, sem dificuldade, vai cumular as 3 ações. Sem problema nenhum. Via administrativa, civil e penal. E aí, se na via administrativa ocorrer ali, né, o que? Se decidir na via administrativa que não houve o dano, não vamos punir ele. A civil vai continuar? Continua e continua a penal. Se na civil decidisse puniu na administrativa, não puniu na administrativa, não puniu na civil, a penal continua? Continua, ok? E se na penal, né, por faltas de prova, eles forem inocentados, a civil e a administrativa cai? Não cai. Tem 2 regrinhas que quando forem vistas no direito penal, quando forem vistas no processo penal contra o servidor, que 2 vezes quando elas aparecerem essas 2, elas vão gerar, tá, o derrubamento dos demais processos. Ela vai gerar a extinção do processo administrativo e do processo civil. Ou seja, o processo penal, nessas 2 hipóteses, vai afetar o processo civil e o processo administrativo que correm contra o servidor. Quais hipóteses? Já falamos ela. Inexistência do fato e negativa de autoria. No mesmo caso da impressora, inexistência do fato. Informaram que o servidor foi quem furtou a impressora, tá? E aí descobre-se que essa impressora não foi furtada, que ela foi levada para o serviço técnico para arrumar. Posso punir o servidor? De forma nenhuma. Vai ser o quê? Absolvido na esfera penal, a esfera civil cai e a esfera administrativa também. Extingue-se os processos, tá? Negativa de autoria. Informaram que foi este servidor que furtou a impressora, mas o servidor comprova que nem na cidade estava, comprova que estava em outra cidade, em outro estado, ou estava no hospital, hospitalizado lá, acompanhado por médicos. Prova que não era ele, não tinha condições de ser ele. É negativa de autoria, ou seja, não foi ele quem cometeu o ato. Neste momento, ele é absolvido na esfera penal, a esfera civil e a esfera administrativa também se extinguem. Então, ok, exclusivamente por faltas de provas, na via penal, não vai se extinguir o processo na via civil e administrativa. Continua correndo. Agora, por negativa de autoria ou inexistência do fato, extingue-se o processo na via penal e nos demais também. Então vamos lá. Pode se cumular? Pode. As 3 esferas vão se cumular sem problema nenhum, civil, penal e administrativamente. Ok? Sem dificuldade, sem prejuízo. Então a nossa questão está errada. Uma vez que ela falou que as sanções penais e civis não podem, olha lá o termo absoluto, não podem de forma nenhuma se cumular. Podem sim. Ele vai responder pelo mesmo fato em várias esferas, sem dificuldade nenhuma. Vamos para a próxima questão, questão de número 15. Ok, senhores? Indo para a tela, CESP-MS, analista de 2013. Olha só, as questões são todas atualizadas. A pretensão do ressarcimento de danos causados ao erário por ato de improbidade administrativa é imprescritível. E aí, lembra que já vimos uma questão muito parecida com essa. E aí? É imprescritível ou não é imprescritível? Ok? Grande pergunta. Já falamos que a ação... Volta aqui para mim. A possibilidade da propositura da ação é o quê? É imprescritível? Não. Tem uma prescrição. E uma prescrição quinquenal. 5 anos é essa prescrição. Tem 5 anos para a administração, né, entrar com ação em relação à improbidade administrativa contra o efetivo, tá? No dia que ficou sabendo, tem 5 anos. Do dia que ficou sabendo, até 5 anos para propor ação. Do eletivo, 5 anos após o término do mandato dele. Agora, para cobrar os valores que ela tomou de prejuízo, para cobrar os valores que ele enriqueceu, aí não há prescrição. Não há que se falar de prescrição. Então vem aí, a pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário por ato de improbidade administrativa é imprescritível. A questão está o quê?
correta, certíssima. Isso é entendimento do STJ. Novamente, o STJ entende que são imprescritíveis, tá, a possibilidade de ressarcimento ao erário em relação aos danos causados por improbidade administrativa, sem dificuldade nenhuma. Questão, então, de número 16. Vamos dar seguimento. CESP, Polícia Federal, escrivão de 2013. O servidor público que revele fatos ou circunstâncias que tenha ciência em razão de suas atribuições e que deva permanecer em segredo, comete ato de improbidade administrativa. Já falamos disso também. Isso está o quê? Lá no artigo 11, parágrafo 3º. Ok? Então vamos lá. Parágrafo 3º. Revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. Ou seja, o servidor não pode chegar em casa e contar para sua esposa aquilo que ele ficou sabendo ali em segredo, né? Casos de segredo de justiça, às vezes entra ali um caso sobre um famoso, alguma coisa, ele sai espalhando para todo mundo. Não pode de forma nenhuma, tá? Questão essa muito simples, muito fácil. Vamos a 17. Aí com mais paciência. CESP, ANS, analista. Caso procedimento administrativo da ANS, né, que é uma agência, identifique a prática de ato de improbidade administrativa por um servidor da agência. Esta entidade não poderá ajuizar ação judicial de improbidade administrativa contra o referido servidor, uma vez que cabe exclusivamente ao Ministério Público propor este tipo de ação. Volta aqui para mim, então. Vamos lá. Servidor, o cara é servidor da ANS, tá? De uma agência. Descobriu-se ali, abriu-se um procedimento administrativo contra ele, uma sindicância, um PAD, ok? Verificou-se nesse processo administrativo que ele realmente cometeu um ato de improbidade administrativa. E aí vem a questão e diz o seguinte, tá? É o ato de improbidade administrativa contra o servidor, referido servidor, uma vez que cabe exclusivamente ao Ministério Público fazer. Não, lembra lá do termo absoluto? Não poderá ajuizar. A ANS descobriu que esse servidor cometeu ato de improbidade, tá? Já foi referido ali no processo administrativo. Deve então partir para as vias judiciais, a um juízo, para cobrar, né, a lesão, para cobrar a multa do ressarcimento, o ressarcimento, né, do dano causado e tudo mais. Tá? Vai recorrer a um juízo. Para recorrer ao juízo, segundo a questão, é necessário que o Ministério Público seja o ajuizador. Não pode a ANS propor ação através de seus meios, seus procuradores legais. Não. Tem que ir no Ministério Público. Só o Ministério Público pode fazer. E aí? Lembra quando falamos da representação? Representação pode ser feita diretamente na autoridade competente, onde aquele servidor está vinculado, caso a ANS, ou pode ser feita diretamente no Ministério Público. Qual a única necessidade? Qual a coisa que eu disse que realmente é necessário estar dentro daquele processo administrativo? Quando falarmos de improbidade administrativa, é necessário que o Ministério Público participe. Quando falarmos de processo administrativo, é necessário que o Ministério Público participe, porque estamos falando de improbidade. A lei de improbidade exige que o Ministério Público participe do processo administrativo que versa sobre improbidade. Agora, a mesma lei vai dizer o seguinte, que a autoridade competente pode, sim, recorrer a juízo. Pode ir a juízo para solicitar as demais aplicações de penas. Exemplo, a suspensão de direitos políticos, a perda dos bens, o ressarcimento ao erário, a multa. Não é necessário que seja o Ministério Público, né, o ativo da ação. Aquele que vai entrar com a ação, aquele que vai propor a ação, não é necessário que o Ministério Público faça. Ok? Então, para corroborar com isso, vamos voltar aqui para a tela, vamos dar uma olhadinha no artigo 17, tá? Que é o mesmo número da nossa questão. O artigo 17 vai dizer o seguinte: a ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Olha só, tanto pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Nossa questão de número 17 está o quê? Incorreta conforme o artigo 17 caput. Voltando para cá. A nossa questão foi basicamente assassinada quando ele colocou aqui, ó, não poderá, pode ajuizar. E ele ainda disse que é o quê?
exclusivamente do Ministério Público. É exclusivo do Ministério Público propor ação. Não, o Ministério Público vai participar, mas não é exclusivo dele, ok? Uma vez que a autoridade competente pode, através de seus procuradores, recorrer ao judiciário, recorrer a um juízo para propor o resto das ações, para dar encaminhamento na punição de improbidade. Então vamos lá. A autoridade pode fazer, pode propor ação, o Ministério Público também. A representação pode ser feita lá na autoridade ou pode ser feita no Ministério Público. Se for feita na autoridade, a autoridade vai convidar o Ministério Público a participar do ato administrativo, do processo administrativo. Se for feita no Ministério Público, o Ministério Público vai convidar, vai notificar diretamente a autoridade competente, tá? Administrativa, porque é a autoridade competente que vai fazer o processo administrativo. Processo administrativo só vai ser feito no próprio órgão, então o órgão vai participar. O Ministério Público tem que participar? Sempre vai ter que participar. Se faltar um, aí o juiz já vai encerrar ali sem problema nenhum, tá? Tanto a decisão administrativa vai ser invalidada por ilegalidade, quanto o processo já não vai correr, porque o juiz vai perceber que falta um dos motivos, falta uma dos recursos, dos caráteres necessários, legais, descritos na lei para dar continuidade a essa ação. Ok? Vamos dar seguimento, questão de número 18, indo para a tela, CESP-MPU, Ministério Público da União, analista, a perda da função pública é sanção aplicável àqueles, olha lá, a perda da função pública é a sanção aplicável àqueles que praticam atos de improbidade administrativa, né? Que importe enriquecimento ilícito ou que gerem lesão ao erário, mas não, olha aí o termo absoluto, mas não aos que pratiquem atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Pois bem, não vou me dar nem a dificuldade de responder, né? Artigo 12, inciso 3º, já sabemos que essa questão é incorreta. Na hora que ele colocou o mais não, aí, tá? Aos que atentem contra os princípios da administração pública, sabemos que não tem essa dificuldade. São questões, você vê, se repetem, podem analisar aqui, já fizemos 3 questões quase que idênticas, fala sobre o mesmo tema, mesmo ponto central, tá? Da lei. Então, vamos partir agora para a questão 19, CESP-MPU, analista de 2013. A lei caracteriza como ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Olha só, ele está falando de enriquecimento ilícito. A conduta do servidor público que implica o uso em proveito próprio de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do órgão e entidades da administração pública. E aí, senhores, utilizar os bens públicos, as verbas ou valores integrantes, aumenta o seu patrimônio? Com certeza aumenta. Imagina lá, você não usa o seu carro para fazer os serviços públicos, tá? Você usa para fazer os seus serviços, né? Serviços pessoais, levar seus filhos no colégio, levar sua sogra no médico, né? Você não usa o seu carro, você usa o carro da repartição, você usa o carro do órgão. Com isso, você está tendo o quê? Um acréscimo no seu patrimônio. Você está economizando os valores gastos com o seu carro e utilizando o bem público. Então, dá uma olhadinha no artigo 9º, no inciso 12, ele vai dizer o seguinte: usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Ele fez um quê? Um Ctrl+C, Ctrl+V. Você que estuda, basicamente, está estudando para concurso e vê aí informática, sabe o que é isso? É copiar e colar. Pegou o que estava na lei e colocou aqui. Preguiçoso esse examinador. Nosso item 19 está corretíssimo. Artigo 9º, inciso 12, sem dificuldade. Vê que essa questão é fácil. Mamão com açúcar. Agora, para encerrar o nosso bloco, questão de número 20, CESP-TJDFT, ok? De 2013. O cidadão que denuncie ilegalidades e condutas abusivas praticadas por determinado servidor do TJ no exercício da função pública, mesmo não sendo diretamente afetado por essa irregularidade perpetrada, deve fazê-lo por meio do Instituto da Reclamação. Volta aqui para mim. Última questãozinha fácil, de graça. Uma vez cair isso na prova, você vai dar um beijo no fiscal de sala, vai virar para ele e falar, ó, já passei, já estou aprovado. Por quê? Essa questão é muito simples. Ele fez o quê? Ele mudou o termo. Ele simplesmente mudou o termo, né, da nossa denúncia. Lembra quando falamos da denúncia?
esta pessoa, a pessoa do povo, quando for fazer a denúncia sobre um servidor, sobre algo que ficou sabendo que importe improbidade administrativa, tem que fazê-lo pelo Instituto do quê? Da reclamação? De forma nenhuma. Nunca irá fazê-lo pelo Instituto da Reclamação. Então vamos lá. Olha só, reclamação de jeito nenhum. Qual é o instituto que nós vamos utilizar aqui? O instituto é o Instituto da Representação. Você não vai reclamar. Reclamar, você reclama de um serviço, numa ouvidoria, ok? Aqui você faz uma representação. Você representa diretamente contra um servidor. Representação essa que está no artigo 14. Acompanhe aí comigo, só para encerrar aqui. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Ok? Nossa questão 20 está incorreto conforme o artigo 14. Então, voltando aqui para mim novamente, não é reclamação, é representação. Reclamação você faz contra um serviço numa ouvidoria. Contra um servidor, contra o ato do servidor, é uma representação. Você vai representar contra o servidor. Ele trocou o instituto, mas não dificulta aqui. Você que é meu aluno, viu, acompanhou na aula, sabe que essa questão é muito fácil. Questão mamão com açúcar. Vamos encerrando esse bloco. Eu te encontro no próximo. Até daqui a pouco.